Como que é ser um servidor público recém-concursado? Quando a gente passa num concurso, a gente tem treinamento para trabalhar. Qual é a sensação, né, de entrar num órgão público e começar a ser um servidor público? Nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha experiência, tanto no meu primeiro concurso, que foi para a Prefeitura de Nova Iguaçu, já falei isso aqui no canal várias vezes, e vou comparar também essa experiência do meu primeiro ingresso ali no serviço público com a experiência do meu ingresso na UFRRJ, que foi onde eu entrei depois. Então vou fazer tipo um expectativa versus realidade, espero que esse vídeo fique bem bacana. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo pra você. Esse vídeo aqui foi você mesmo que escolheu lá no Instagram. Uma pergunta lá pra galera sugerir os temas de vídeo, e com esses temas sugeridos, eu peguei ali os mais sugeridos, os mais interessantes deles, e fiz uma enquete aqui no YouTube mesmo. Teve lá mais de 100 votos já, e nessa enquete, o vídeo que ganhou, né, pro vídeo dessa semana, foi esse vídeo sobre se tem algum treinamento quando a gente ingressa, né, no serviço público. Eu pretendo continuar fazendo esse tipo de enquete, então se você ainda não me segue no Instagram, ele tá aqui embaixo, já segue lá. Porém, eu vou acrescentar coisas ao vídeo, às vezes eu vou fazer outro tema. Eu não vou me limitar a fazer vídeo só através de enquete, o que foi escolhido. Vou fazer também dessa forma, porque eu acho que fica muito legal essa interação com vocês, até pra eu ver o que vocês estão querendo assistir. Mas sigo postando vídeos normalmente do que me dá na cabeça, que eu sei que vocês também gostam muito. Nossa, vai passar um trem logo agora. Tem que esperar. Bom, então eu vou começar com a minha primeira expectativa, que era sobre a infraestrutura, como que seria a organização dos setores. Antes de eu passar no concurso da prefeitura, eu era do Exército, né? E o Exército era um órgão público extremamente organizado, tudo tinha seu devido lugar. Então era isso que eu esperava da prefeitura, por causa que eu já tinha vivido no órgão público anterior, né, que foi no Exército. Cara, quando eu cheguei na prefeitura, a realidade que eu presenciei foi assim, um sucateamento, sabe? As salas eram feias. Eu achava que eu ia trabalhar num lugar tipo, pô, um escritório com baias, assim, sabe aqueles lugares que tem dividido? Aí eu trabalho aqui, você trabalha ali na minha frente e tal. Eu achava que ia ser uma coisa totalmente diferente. E assim, organizada também, né, que os processos, eu não pensava muito nesse tipo de coisa, mas que ia ser organizado. E quando eu cheguei lá, cara, as salas tinham infiltração, o lugar era tipo totalmente afastado. Eu não trabalhava na prefeitura, onde eu achei que eu iria trabalhar, né, na sede da prefeitura. Era um prédio afastado da sede da prefeitura, e era num lugar muito zoado, assim. Se alguém de Nova Iguaçu vai assistir esse vídeo, mas era tipo assim, em cima de um morro, perto do cemitério lá, porra, extremamente zoado o lugar. E as salas eram ruins, os processos ficavam nos armários totalmente velhos e tipo, não tinha ordem. Eu cheguei lá, abri e simplesmente quase caiu em cima de mim um monte de processo e falaram, pô, esse aqui é o seu trabalho. Então eu tive assim um baque ali inicial quando eu entrei, porque eu achava que ia ser uma coisa e foi outra totalmente diferente. E eu tenho notícia de colegas aí que foram para setores que tiveram uma experiência ainda pior, né? Foram para CRAs, para lugares da prefeitura assim bem distantes mesmo, que as pessoas não esperavam lidar com aquilo dali. Então a minha experiência com a prefeitura, né, com o meu primeiro concurso, quando eu entrei, foi assim, bem ruim. Depois de trabalhar na prefeitura, né, pô, quando eu fiz o concurso para rural, eu falei, pô, um órgão federal, outro nível, pá, a parada vai ser maneira, e realmente foi, assim, a expectativa e realidade que eu tive pro concurso da rural já casou melhor, porque era realmente muito organizado, os materiais eram bonitos, né, tu vê assim, pô, computador maneiro, pá, mesa, as coisas eram à altura do que eu esperava. Isso foi totalmente diferente da minha primeira experiência com o serviço público, que foi na prefeitura de Nova Iguaçu. Bom, uma coisa que o pessoal brincava muito lá no Exército, né, quando eu falei que eu tinha passado num concurso, era que eu tipo, ia chegar lá na prefeitura, 11 horas da manhã, ia botar o meu casaco na cadeira, ia andar pra lá e pra cá, não ia fazer nada, e 2 horas da tarde eu ia meter o pé. O pessoal lá do quartel me zoava muito falando disso, né, com essa visão assim de servidor não trabalhar e tal. Como eu nunca tinha entrado no órgão civil antes e nunca tinha visto ninguém trabalhando no serviço público, eu tinha uma visão assim meio de que servidor realmente não trabalhava, né, até porque a sociedade acaba te contaminando com isso. E quando eu entrei na prefeitura, eu percebi uma coisa muito clara. Tinha gente que trabalhava muito e tinha gente que não fazia porra nenhuma lá. Lembro que eu e um colega meu, a gente até colocou apelido na galera mais velha guarda lá, que não fazia nada, de fumaça e café. Porque a galera só ia pra lá, pra fumar, tomar café e ficar andando pelo corredor pra lá e pra cá, depois metia o pé pra casa. E assim, na prefeitura eu caí justamente num setor onde se precisava trabalhar muito, sabe? Assim, eu caí no setor pauleira mesmo. E eu saí desse setor pra rural, com uma visão, por causa do pessoal do meu setor, de que na rural o pessoal trabalhava pouco, né? Tipo, ah, trabalha 6 horas por dia, não sei o que, universidade, molezinha. Quando eu cheguei na rural eu vi que assim, também tinha esse negócio de ter uns que trabalham menos do que outros, mas era bem menos, era muito melhor equilibrado, e que o trabalho era muito melhor distribuído do que na prefeitura. Não que seja perfeito, sabe? Na rural tem lá suas
discrepâncias ainda, muita coisa para melhorar, mas não tem nem comparação com o que eu vivi no serviço público municipal, que foi tipo assim, cara, horrível. Tinha gente que, pô, trabalhava com político ali, né, na campanha, ia lá, tomava posse como cargo comissionado e depois só ia assinar um ponto. A pessoa... Coisas bizarras que você com certeza já ouviu falar ou já presenciou no serviço público municipal. Infelizmente, esse tipo de coisa ainda acontece. Hoje eu acredito que em muito menor escala do que antes, mas ainda acontece. Uma terceira impressão que eu tive logo que eu entrei no serviço público foi uma coisa que eu não fazia ideia, assim, não tenho expectativa para falar disso, só posso falar da parte da realidade que eu encontrei, porque nunca tinha passado pela minha cabeça. Foi a diferença de ideias, vamos dizer assim, entre os servidores públicos que ingressaram no serviço público em diferentes épocas, de diferentes formas. Tinha galera que entrou antes da Constituição Federal, provavelmente por contratação, sei lá, através de político, e na data da Constituição tinham mais de 5 anos de serviço público, foram estabilizadas e passaram a ser servidores estatutários. Tinha os servidores que entraram através de concurso, mas tipo, 20 anos atrás, tinham outra mentalidade. E tinha os servidores mais novos, que tinham entrado em concurso comigo e tal, e assim, a mentalidade era totalmente discrepante. A galera mais antiga só queria meter o pé e tava cagando pra prefeitura. Os intermediários ali, né, aqueles concursados mais antigos, a maior parte já tinha aceitado que, pô, não dava pra mudar nada daquilo ali, só trabalhava mesmo, fazia o teu e deixava quieto. E a galera nova que entrou comigo queria, pô, transformar a prefeitura, melhorar tudo, queria fazer um excelente trabalho, impactar no serviço público. Ou seja, eram ideias totalmente diferentes. E isso refletia muito no trabalho, no dia a dia, sabe? Foi uma coisa que eu percebi logo na primeira semana, segunda semana. Eu já falei, caraca, cara, impressionante como pessoas tão diferentes, existe assim essa divisão tão clara do que cada pessoa está fazendo aqui dentro. Lógico, tem as exceções, tinha gente que era muito da antiga, mas que, pô, caía dentro também, dava o sangue. Tinha gente nova que queria, né, ficar morcegando, isso sempre vai ter exceção, mas, via de regra, as pessoas tinham um pensamento muito alinhado de acordo com a época que elas ingressaram lá no serviço público, né? Eu vi isso assim. Foi uma experiência muito marcante que eu tive. Na Rural também percebi um pouco disso, mas muito pouco, não tem nem comparação com a prefeitura. Eu acredito que isso porque o campus onde eu trabalho, que é o campus de Nova Iguaçu, é um campus novo. Então, os servidores que estão lá têm, pô, 10 anos, a maioria deles, no máximo, assim, X tempo de casa, que é pouco tempo se eu for comparar com os servidores da prefeitura que eu chamava de antigos lá, tinha gente com 40 anos de casa, e que também a cultura lá no Rural tem sido um pouco diferente da cultura de serviço público municipal, que é uma coisa muito, porra, patrimonialista, vamos dizer assim. Cara, é tipo aquela parada muito política, muito mais política, sabe? Muito menos técnica e muito mais política. Bom, uma outra impressão que eu tive logo que eu ingressei no serviço público municipal, e que é um assunto sobre o qual eu não tinha expectativa, até porque eu não tinha nenhuma visão sobre isso, eu nunca tinha parado para pensar, é sobre a importância do servidor público concursado, porra, pro serviço público como um todo. Cara, a quantidade de vezes que eu vi uma pessoa que tinha ali um carguinho comissionado, que por causa disso tinha que ter ali um alinhamento político, então acabava atendendo diferente uma pessoa se ela vinha em nome de um vereador tal, que estava se candidatando, acabava deixando um pouco a impessoalidade de lado, ou também as pessoas que tinham um cargo comissionado, que trabalhavam de verdade, mas que acabaram sendo desligadas no outro mandato e levaram esse conhecimento com elas, porque tem também pessoas em cargos comissionados que trabalham pra caramba, conheço várias pessoas. Então assim, eu vejo isso como um problema muito grande, porque a prefeitura, logo que eu entrei, tinha, vou tentar fazer uma proporção aqui, de 10 pessoas, 3 eram servidores, 5 eram comissionados e os outros 2 eram estagiários, por exemplo. Então o conhecimento só ficava naqueles 3 ali. E aí você tem uma rotatividade muito grande que prejudica de várias formas o setor, além desses problemas que eu falei anteriormente, e isso foi uma coisa que eu presenciei muito rápido, assim, porque eu entrei em ano eleitoral e eu via várias coisas acontecendo, que eu falei, caraca, cara, olha quanto problema a gente ia deixar de ter se a gente tivesse mais servidores concursados. Então isso vale para terceirizado, estagiário, comissionado, é uma coisa que realmente tem um impacto negativo, inclusive eu já falei isso várias vezes, eu fiz um TCC sobre isso, né, sobre capacitação, retenção do conhecimento no órgão, que é um assunto que me preocupou bastante pelo tempo que eu passei na prefeitura, na Rural também, é uma coisa que você vai ver em qualquer órgão público. Com certeza, se você que está assistindo esse vídeo for servidor público ou tiver alguma vivência assim, de órgão público, você vai concordar comigo que isso gera um problema muito grande de gestão pra gente. E fazendo uma comparação com a Rural, né, que é onde eu estou agora, eu não lembro de ter conhecido um comissionado que era simplesmente comissionado. Os cargos comissionados que eu conheço na universidade, eles são dados para servidores, em grande maioria, assim, raros os casos onde vem um servidor de fora de outro órgão para ocupar, mas também servidor, sabe? Uma pessoa que vem, uma gestão que troca, mas a maioria esmagadora é para servidor, diferente de prefeitura, que você vai ver aí 80% dos cargos para
amigos do titular de mandato, né, e os outros 20% ali, minimamente, para os servidores que, pô, carregam a prefeitura nas costas, e alguns servidores também que estão junto com o político aí, que tem época que estão com cargo, tem época que o político dele perde e ele fica sem, isso acontece muito. Bom, então agora que eu já acrescentei algumas informações aí maneiras para o vídeo, vamos falar do tema carro-chefe desse vídeo, que é o treinamento, curso, capacitação. Quando a gente entra no nosso cargo, o que acontece? Alguém só dá o papel lá pra gente e fala assim, ó, isso aqui é teu trabalho, vai e faz. Não é bem assim que acontece. Tem muitos cargos no serviço público que tem até curso de formação, né, depois de ser aprovado no concurso. Você primeiro passa por uma capacitação para você exercer aquele cargo, mas esses são os cargos de maior complexidade, né, de funções mais complexas. Para quem tem medo de, pô, será que vai ter treinamento? Será que vão me jogar no setor e falar para eu trabalhar? Cara, 95,3% das vezes, eu acabei de inventar esse percentual, alguém vai te treinar. Mesmo que você não tenha um curso, vai ter um servidor mais antigo, alguém que entenda daquele setor para te explicar o que fazer. Calma, fica tranquilo que, pô, tu não vai entrar, cometer um erro e ser preso por causa disso. Não, isso não vai acontecer. Alguém vai te ensinar alguma coisa, minimamente pelo menos, vai te indicar o caminho das pedras, olha, tu tem que ler isso, tem que fazer aquilo. E agora vamos falar da expectativa versus realidade que eu tive com treinamento, curso no serviço público. Quando eu saí do exército, pô, no exército você faz um curso básico de soldado, o militarismo é tudo muito regradinho, muito certinho. Qualquer coisa que você for fazer no militarismo, você vai fazer um curso antes para poder exercer aquela função ali. Coisas militares, tá, que eu tô falando. Então a visão que eu tinha era que, pô, eu ia chegar na prefeitura, eu ia fazer algum tipo de treinamento para depois exercer minha função. Não foi isso que aconteceu. Essa pessoa precisa parar de buzinar, precisa. Bom, no ano que eu entrei na prefeitura de Nova Iguaçu, eu entrei num setor chamado SPA, o setor de pensões e aposentadorias, que de cara eu falei, pô, por que isso é um setor de pensões e aposentadorias se pensões e aposentadorias é tipo 20% do que a gente faz aqui? A gente fazia diversas coisas, averbava tempo de serviço, analisava diversos benefícios lá, né, tipo salário família que a pessoa pedia, concedia certidões de inteiro teor, que é quando alguém pede cópia de um tipo. Então assim, fazia várias coisas. E aí no meu primeiro dia de serviço, eu lembro até hoje, o meu chefe lá, que por acaso era a única pessoa desse setor, que antes de eu entrar, eu fiquei sabendo que tinha tipo 5, 6 pessoas, quando eu entrei só tinha ele, então ele estava ultra sobrecarregado. E depois de um tempo eu descobri que ele tinha entrado no setor também há pouco tempo, então ele não tinha ali o domínio total do setor ainda, porque com certeza também ninguém capacitou ele para fazer aquilo dali. Pegou ele, que era macaco velho de algum outro setor lá, ele já era funcionário antigo da prefeitura, e falou, cara, assume esse pepino aí, e ele foi lá e deu o jeito dele. Mas enfim, no meu primeiro dia eu cheguei lá, aí ele chegou, me cumprimentou, falou, pô, você vai trabalhar aqui agora, beleza, nosso trabalho é isso aqui. Abriu um armário, foi o que eu falei, quase caiu tudo em cima de mim. Porra, tipo 800 processos, sei lá, e eu fiquei olhando aquele monte de papel e eu falei, cara, isso é só um monte de papel, não é possível. Mas eram diversos processos de vários assuntos e tipo, não tava ordenado, não tinha, sabe, uma desordem total. Aí eu falei, tá, beleza, mas o que que eu faço? Aí eu lembro até hoje, o primeiro processo que eu fiz foi um processo de salário e família, que a gente fez a análise de benefícios. Esse setor até virou depois uma divisão de análise de benefícios, da qual eu fui chefe na época. Então o primeiro tipo de processo que eu fiz foi esse, e ele me explicou mais ou menos, tu vai ver aqui a idade, pá. Meu chefe me explicou, mas assim, capacitação, curso, treinamento para exercer a função, quando eu fiz na prefeitura, que foi 2 anos depois de eu tomar posse, eu poderia ter sido instrutor do curso, porque eu já sabia muita coisa, cara. Eu tive que cair dentro sozinho, lendo o processo para entender como que funciona, porque não teve nenhum tipo de capacitação. Eu tive essa orientação básica do meu chefe mesmo, mas que, como eu falei, ele na época também foi jogado lá numa situação super desfavorável e ele não sabia totalmente, 100%, como funcionava o setor. Ele estava aprendendo também como que funcionava, coisa bizarra. Dentro do possível, ele me orientou muito bem, ele falou, pô, você vai pegar esses processos, vai ler, quando você vê uma legislação, procura aqui, diário oficial, é do jeito tal que você vai achar, às vezes está na internet, às vezes não tem, quando não tem faz isso, lê ficha funcional. E ele falou o caminho das pedras porque ele também não podia parar, porque só tinha ele no setor, para me dar um treinamento mais completo. Ele tinha que botar processo para fora e era fila de requerentes todo dia, então foi por isso que eu passei. Eu entrei, o cara, pô, falou mais ou menos ali como que funcionavam algumas coisas e outras coisas eu que tive que ler muito e procurar e correr atrás para aprender, porque senão o setor simplesmente ia ter colapsado assim, eu não sei o que a prefeitura ia arrumar, e eu acho até muito absurdo o desleixo, sabe, institucional que se tem com muitas coisas. Eu tenho uma revolta muito grande sobre isso. Eu acho que o país poderia ser muito melhor se não fosse assim, mas foi desse jeito, né? Eu entrei, tive ali um treinamento básico, mas eu não tive um curso de capacitação, uma coisa coletiva para os servidores que entraram na época, isso não rolou. Ao contrário, na Rural, quando eu entrei,
pô, eu não comecei a trabalhar imediatamente quando eu entrei no setor que eu ia ficar, eu fui meio que moldado para trabalhar com aquilo ali por um tempo. Eu fiz 2 cursos de capacitação, um pela ENAP e outro pela ESAF, os dois para os assuntos, lógico, né, que eu ia utilizar no meu dia a dia. Me deram um regimento interno para eu ler, para entender as atribuições do setor, me deram um treinamento, me explicaram o que eu ia fazer, esse treinamento assim, servidor para servidor, né, me explicaram como que funcionava e tal. Então foi bem melhor do que o da prefeitura. Eu acho que também poderia melhorar, assim, quando os servidores entram, né, quando você tem uma massa de servidor entrando por concurso, sei lá, 20, 30 cabeças, eu acho que tinha que rolar uma turma, né, um preparo mais geral, assim, explicando sobre a instituição, e depois vir esse treinamento que o servidor dá para quem ele está passando o bastão, né, que normalmente o servidor que estava no setor vai te treinar para você pegar aquele setor se você for ficar sozinho, ou se for um setor que tenha várias pessoas, um colega teu ali mesmo vai te passar o serviço. Então é assim que funciona, comigo foi assim, a expectativa foi uma coisa, a realidade foi outra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo e o comentário. Isso me ajuda muito no ranqueamento do YouTube, você não tem noção. Esse vídeo vai aparecer para mais pessoas. Se você deixar um comentário sobre o assunto e deixar um like aqui, ativa o sininho, lembra disso. Também eu quero já te convidar aqui para participar da próxima enquete que eu vou fazer para escolher o vídeo da próxima semana. Valeu, até a próxima, fui!